Eu sou Helenisa Tabajara, nasci no município de Quiterianópolis, na aldeia Fidelis. Meu pai é Francisco Lira Tabajara e Francisca Lira Tabajara. Meu pai e minha mãe são primos legítimos, por isso que os sobrenomes são os mesmos, né? Eu nasci em dia 14 de fevereiro de 1990, mas me criei, cresci, não cresci no município de Quiterianópolis, me cresci no município de Crateús, morei em Crateús até 2004. Eu saí de Quiterianópolis, eu tinha 3 anos de idade, me criei no município de Crateús, né? Era uma criança que não tinha muita oportunidade, porque minha mãe, meu pai estivador, minha mãe lavadeira de roupa no Rio Poti, né? Para os ricos, para criar a gente. Com 9 anos de idade, eu tinha 9 anos, minha mãe teve que me doar para uma família, para que eu pudesse estudar, né, e ter uma vida melhor. Então, a minha infância, desde os 9 anos que eu trabalhei, sendo mulher, menina, mulher, mas eu tive uma infância, para dizer, uma infância também boa, de brincar, né? Não é que nem a infância de hoje, porque antes a gente tinha os brinquedos, nossos brinquedos eram mesmo brinquedo artesanato, feito a minha mãe fazia, né? E dava pra gente brincar. Mas a minha infância, desde os 9 anos que eu trabalho para ajudar meus pais a sobreviver. No movimento indígena, eu comecei como indígena, no movimento indígena em 98, né? Iniciou em Crateús, quando a minha mãe começou no Servo Sofredor, e nós começamos a nossa luta com o movimento a consciência negra, né? Na época, a minha mãe, a dona Helena Potiguara, né, trabalhava nesse movimento. E aí, um certo tempo, em 98, uma irmã, uma freira, né, viu que a gente não tinha... A gente não se assumia muito como negro, mas sim, a gente tinha mais o sangue indígena, as lutas, tudo que a gente contava era tudo sobre o indígena, tudo sobre o índio, e a gente não era reprimido a assumir como indígena, mas desde a infância, desde criança, o meu avô paterno, materno, dizia que a gente era do povo Tabajara, que tinha migrado lá de Messejana, né, que antes não era Messejana, era interior, Fortaleza, e aí na nossa luta mesmo, por reconhecimento étnico e cultural, se iniciou mesmo de força em 2000. Em 98, no finalzinho dos anos 90, era só aquela questão da articulação, naquela roda de conversa, nos fundos de quintal, né? Mas começou com força eu mesmo em 2000, a partir de 2000. Em 2004, né, meu avô, Pedro Severo, minha mãe Francisca e meus tios, irmão dela e meu pai, né, nós morando em Crateús, a gente sentiu um pouco de preconceito na questão da FUNAI do estado do Ceará na época, de reconhecer nós como indígenas. A FUNAI dizia que índio que morava na cidade não, perdia a cultura, perdia a identidade. E aí, em 2003, minha mãe, né, resolveu voltar para a nossa terra de origem, que é Quiterianópolis, né, na aldeia Fidelis. E eles, os meus troncos velhos, minha mãe, meu pai, meu avô e meus tios, me colocaram numa missão muito grande, que era liderar, ser a líder do povo Tabajara do município de Quiterianópolis. E daí começou a minha luta, né, por reconhecimento étnico, por todos os que nós conquistamos hoje no Tabajara, no município de Quiterianópolis. Eu estou à frente de tudo, porque eu sou a liderança do meu povo, todos me respeitam como liderança. Apesar de ser mulher, muito jovem, mas estou fazendo essa missão que meu avô, minha mãe, meu pai e meus tios mais velhos me colocaram. Nosso maior desafio como mulher indígena, né, que eu me senti no início, foi a questão o povo Tabajara do município de Quiterianópolis, ele é muito voltado a essa cultura do patriarcado. Então, muitos homens, né, não queriam aceitar a minha liderança. Então, meu maior desafio era esse, né, de estar fazendo com que a macharada
aceitasse ser liderado por mim, né? E aí meu pai, minha mãe, né, disse assim, ela vai ser liderança e vocês vão ter que estar, então, nossa maior dificuldade. Mas teve um empecilho muito grande que o desafio maior foi que na época me casei muito jovem, tive 4 filhos. E aí meu ex-marido não aceitava, meu ex-marido não, que já morreu, né? Meu marido não aceitava, né, eu na caminhada, porque para ele achava que quando eu viajava eu ia sentir assédio, né? Eu ia me corromper na questão do assédio, de namorar, essas coisas. Então o meu maior desafio, mas que eu consegui superar, foi essa questão do meu ex-marido não querer que eu participasse do movimento indígena. Mas eu superei, eu enfrentei, porque desde menino, meu sonho era trabalhar com gente, era viajar, era correr atrás de direitos. Então, isso hoje em dia não me pede tanto, mas naquele momento, como eu estava iniciando, uma missão muito grande do qual meu pai e minha mãe tinham me colocado, né? Isso aí eu consegui o obstáculo, mas eu consegui superar. Minha maior conquista de ser liderança foi fazer com que o meu povo, né, hoje tenha consciência e se assume, não ter medo, né? Foi superar o medo, porque eles tinham medo de se identificar como indígena, porque sofriam muito preconceito, né? E hoje o meu maior desafio é hoje eu carregar mais de 1000 indígenas, né? E todos quando vão se fazer, assim, a Helenisa está por dentro, a Helenisa concorda com o que a gente pode fazer, o que a gente pode conquistar. Então o nosso maior desafio foi esse, né? Tem um desafio aí que eu quero também conseguir, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. É fazer com as nossas mulheres, que muitas vezes sofrem violência, elas se superem e saia desse patriarcado e achar que é inferior à figura masculina. Eu sou feminista e luto muito por isso. Foi a conquista maior, hoje elas já estão começando, mas ainda não tem o meu desafio que ainda está pouquinho. Elas hoje já estão podendo sair, já estão querendo sair para os encontros, né? A gente começou, desde quando eu entrei na missa, antes de eu entrar na missa a gente já tinha esse grupo de mulher, mas quando eu entrei na missa, a missa foi uma instituição, uma organização, um colegiado muito bom para o movimento das mulheres indígenas do estado do Ceará, porque a gente faz essa roda de conversa, né, com as mulheres e a gente está vendo isso. Então, já está conquistando, eu já estou aqui, é o maior obstáculo que às vezes até mesmo as mulheres, essa mulher só anda no mundo, essa mulher só viaja, só anda no mundo, não sei o quê. Então, mas hoje elas já estão vendo, ó, ela está indo, está buscando e a gente está encorajando nós para dizer que não, que negócio de cuidar do homem, cuidar de casa não é só do homem, mas da mulher também. E dentro da minha luta, mas eu faço assim particularmente, a maior dor que eu já tive dentro do movimento indígena foi quando eu tive que escolher entre o meu marido e o movimento, porque ele chegou para mim, né, e disse assim, ou você escolhe o movimento indígena ou eu. E aí eu olhei assim, porque eu olhei assim para ele e disse, não, pois então pode sair que eu prefiro o movimento indígena, né? E aí a gente se separou e eu tive que cuidar de 4 filhos sozinhos durante 12 anos, né? Com 12 anos ele faleceu. Mas a dor foi essa, porque me colocou contra a parede, né? Mas aí como a minha paixão é o movimento indígena, então o amor não era tanto, né? Então assim, a gente imagina que pessoas passam na nossa vida e vai, mas o meu maior desafio foi esse, é a questão da escolha. E eu escolhi o movimento porque é de paixão mesmo. Tem uma pessoa que muito me inspira, que eu vivenciei dentro de casa, a minha mãe. Minha mãe sofreu muito violência doméstica, quando meu pai chegava, batia nela e a gente via aquela força. E ela nunca separou dele, né?
Mas tinha aquela força, aquela garra de criar a gente e dizer assim, olha, nunca aceita que homem nenhum faça de você, bate em vocês ou inferior de vocês. Então minha mãe realmente é um espelho muito grande de força, de determinação, de ser guerreira. E a outra, no movimento indígena, que eu muito me espelho, se chama Dona Helena Potiguara, né? Também uma mulher que criou os filhos sozinha e também praticamente eu cresci com ela. Então realmente a gente tem que se espelhar nessas mulheres. Eu me espelho tanto na minha mãe quanto na Dona Helena Potiguara. O nosso território nos representa muito, né? É muito importante o nosso território. Nós temos um grande desafio que nós não temos um território. O nosso território Tabajara, nossa terra não é demarcada. A gente ainda tem essa questão ainda esperar por um grupo de antropologia para fazer o estudo territorial. Mas assim, para mim, um território demarcado é vida garantida, tanto para as mulheres, né, para nós mulheres, como para todos os indígenas na parte geral. Então, o território é essencial para nós, povos indígenas.